que ele tá... Transmissão. Por que que não tá transmitindo, velho? Alô? Agora tá funcionando? Encerrar transmissão, cara. Ué, agora vai. Agora tá funcionando. Cara, que merda. Eu fiquei 10 minutos aqui falando. Fala, fofa, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Não sei por que que não estava transmitindo aí pra vocês. Eu tinha colocado pra transmitir, já tô há 10 minutos aqui falando sozinho. Aí eu fui olhar aqui no chat amizade e eu vi que você aqui não tava no ar, né? E na verdade eu estava já falando durante 10 minutos. Eu comecei exatamente 9h15 a live. Bom, senhores, então vamos lá. Vamos agora começar. O som tá bom? Agora sim, né? Putz, agora que bosta, né, cara? Eu tava falando 10 minutos e não tava funcionando a live. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, apareceu agora um indicador explosivo que é o do payroll. Hoje a gente tá agora, falta 1 minuto, né? Para atualizar os dados de desemprego aqui. Eu quero ver se ele vai vir bem abaixo ou não. Infelizmente, vocês não pegaram toda a introdução que eu fiz aí para vocês. Acho que deu um bug do milênio aí. Mas a gente vai conseguir acompanhar ao vivo aqui a taxa de desemprego e a taxa de desemprego e o relatório de emprego não agrícola, tá? Vamos ver como é que o anterior foi 3,6. Esse é um único indicador que os investidores mais otimistas estão se apoiando em acreditar em um pouso suave. Nós vamos ter só o mercado de futuros aberto hoje. Os mercados tradicionais não estão abertos hoje porque é feriado nos Estados Unidos. Então hoje é sexta-feira santa aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então nós vamos ter a taxa de desemprego aqui. Vamos dar uma olhada, ver se atualizou aqui. Tá? Ó, taxa de desemprego 3,5, veio um pouco abaixo do esperado. Mantém-se ainda aquecido. Eu não sei por que o do payroll aqui ainda não apareceu aqui para nós. Interessante que não apareceu aqui para nós o do payroll. Ué, tá bug do milênio agora esse negócio? O som tá baixo? Alô, e agora melhorou? Melhorou, né? Agora melhorou. Não é possível. Agora deve ter melhorado. Agora deve ter melhorado, porra. Não é possível. Nós temos então, pessoal, a taxa de desemprego veio 3,5 aqui. Eu não sei por que. Agora atualizou a real. Uma queda bem pequena em relação à projeção. Dados bem neutros, né? Veio um pouquinho abaixo do esperado, nada demais. Só que eu tenho que explicar para vocês o porquê que tem um indicador que deu BO aqui no mês de março, tá? Em março nós tivemos os payrolls também e, na verdade, a narrativa de os trabalhos, os empregos estão fortes é uma mentira que finalmente acabou, né? Isso é um artigo que o Tyler Durden, que é um dos principais aí jornalistas da Zero Hedge, começou a falar, e ele mostrou aqui para nós que antes da revisão, o valor era bem mais baixo, o valor do número de novos pedidos de desemprego, ele veio bem abaixo, né? Aqui era 190 e alguma coisa, 210 mil, parece. 195 por aí. E depois, agora, na verdade, a própria empresa que faz a pesquisa de controle sobre aumento de desemprego e pedido por seguro-desemprego admitiu que teve que fazer uma revisão no período de março. E na revisão do período de março mostra que o valor ele foi muito mais alto, né, pelo número de desempregados. Ou seja, eu acho engraçado o jeito que eles falam como se realmente estivesse mentindo, né? Mas eles comentam que, cara, o número de desemprego, ele
aumentou violentamente muito mais na revisão do que na pré-revisão. E aí vai ter outra pré-revisão agora, com o mês de março, agora no dia de hoje? Vai, provavelmente vai ter. Então, aqui, né, olhando apenas esses indicadores, né, a gente vê uma queda muito grande, ó, de 326 o número de emprego para 236. Isso daqui são as oportunidades de emprego. Elas estão reduzindo, aliadas ao fator contracionista. Lembrando que isso vai afetar no médio prazo, né, e possivelmente até no curto prazo, até em abril, uma entrada de recessão, tá? Porque quanto mais queda tem no emprego, no payroll, e maior é a taxa de desemprego, mais nós temos um fator contracionista, tá? Então vamos dar uma olhada no gráfico aqui dos futuros, porque só os futuros ficam abertos hoje. Eu quero dar uma olhadinha aqui. Os títulos de longo prazo voltaram a subir um pouco, tá? Vamos pegar aqui o S&P 500. Esse é o mini de futuros, tá? O mini futuros, então. Ele vai abrir ali no domingo às 19 horas, tá? Pode antecipar um movimento de alta ainda ou movimento de baixa. Eu não sei se esses dados, como eles vieram bem próximos da projeção, eu não sei se vai pegar de surpresa. Até depois eu vou ter que dar uma olhada para ver se realmente vai pegar de surpresa isso aqui na segunda-feira, tá? Mas olhando os gráficos aqui do S&P 500, né, a gente ainda está em um período bem complicado entre o céu e o inferno, conforme eu expliquei nas últimas lives, tá? A grande preocupação é só se a gente ver a partir de segunda-feira, ou na verdade às 19 horas de domingo, se a gente ver o mercado derretendo abaixo destas médias, 8 semanal e a média de 40 semanas, tá? A média de 40 semanas ela seria uma média utilizada para acompanhar ciclos, tá? Então essa média de 40 períodos, de 40 semanas, se a gente vem abaixo dela, a gente tende a ver o mercado ruir de fato, né? Por enquanto, nós temos aí os títulos de curto prazo, longo prazo, com yield subindo um pouco. Eles já estão abaixo da região 40, mostrando que a preocupação dos investidores de longo prazo de comprar títulos de curto e longo prazo, por isso que o rendimento veio caindo. Agora os de longo prazo estão, na minha opinião, subindo muito por conta das empresas e dos fundos de investimento ou das corretoras misturadas aí. É porque nos Estados Unidos, pessoal, nós temos corretoras bancárias, né, que seriam bancos que possuem uma corretora dentro, que possuem negociações dentro. Então os bancos lá americanos, a grande questão deles, que está no sofrimento deles, é que eles colocaram a maior parte do capital dos clientes, né, que tem aí trilhões de dólares sob gestão, onde colocaram mais de 400 bilhões em títulos de longo prazo, que são os títulos que mais sofrem em situações recessivas, em situações contracionistas, né? Então houve um exagero de otimismo do mercado financeiro nessa última bull run de 2021 e 2022. E muitos desses fundos de investimento e desses bancos, eu vou mostrar depois um deles, começam a ficar fragilizados porque eles não conseguem ter um grande lucro para dividir entre os acionistas. E existe aí uma das empresas, uma das maiores do mundo, nesse setor, junto com a BlackRock, que é a do Charles Schwab, né? Charles Schwab é dos bancos corretoras que mais vem aí sofrendo com o apertamento quantitativo. Então pode ser daí que surja uma quebradeira generalizada, tá? Bom, os dados vieram meio mistos. Isso mostra que ainda está meio assim, não está uma certeza de queda muito forte. A gente ainda pode deixar o mercado um pouco mais indeciso. Algumas pesquisas na internet, inclusive, já colocam que 50% dos investidores de ações e de criptos acreditam em queda, outros 50% acreditam em alta. Mercado extremamente dividido. É o que, na minha opinião, o Smart Money gosta de fazer, tá?
E hoje nós temos aí o Bitcoin sendo cotado a 27.800 dólares, tendo muita dificuldade de passar na região do Smart Money. Região essa que tem como o topo, né? 32 mil dólares seria a região mais endurecida, mais rígida. Mas olhando agora aqui, nós temos então, no gráfico de 4 horas, um movimento que, se a gente perder este fundo anterior aqui, pessoal, tá? Então se a gente perder esse fundo anterior, o preço vai buscar os 26 mil dólares no curto prazo, tá? Se a gente perder esse fundo anterior aqui, então, para os altistas ou para as pessoas que acreditam em alta, do Bitcoin bater os 32 mil dólares antes de iniciar um pullback, aqui a gente teria a possibilidade de formar um topo duplo, tá? Então, se a gente perder esse suporte hoje, né, ou ao longo do final de semana, a gente perde essa estrutura de alta de curto prazo, ele volta dentro do padrão de lateralidade que ninguém aguenta mais, e sim, ele ainda pode ficar lateral. Conforme eu já expliquei para vocês, em abril, geralmente é um mês lateral, é um mês de indefinição, para que o mês seguinte seja um mês mais explosivo, tá? Então a gente tem a grande chance agora de ver o Bitcoin cair para os 26 mil dólares, no curtíssimo prazo, falando, se a gente perder este suporte, que claramente está sendo retestado várias vezes, dentro desse padrão de Bart-Simpson, né? Então esse aqui é um padrão de Bart-Simpson, retomada de baixa mesmo, somente abaixo da média 8 semanal, tá? Média 8 semanal é essa linha azul que está vindo aqui, hoje está em 25 mil, assim que ela for atualizando. Se o mercado tende a lateralizar durante abril, que é o que eu acredito, a gente vai ter uma média 8 mais lateral, tá? Porque geralmente antes dela recuar, ou antes dela voltar a ter, a gente ter a queda e buscar liquidez abaixo, a média ela tende a lateralizar primeiro. E aí os preços tendem a fraquejar. Então nada mudou ainda, na minha opinião. Seguimos em Bart-Simpson, seguimos naquele price action, né? De que saiu do padrão diamante, buscou liquidez abaixo, liquidou os apostadores de alta. Aliás, liquidou os apostadores de alta, agora liquidou os apostadores de baixa. Isso é tudo o trabalho do Smart Money, tá? Acredito agora que ele vai buscar liquidez ainda lá embaixo, conforme eu já expliquei para vocês, justamente por causa desse contexto de risco de recessão, tá? Então, um dos maiores riscos de recessão é a volta da quebradeira de bancos, mas agora bancos maiores. Inclusive, está rolando uma treta pesada entre agora bancos pequenos versus os bancos grandes. Então, bancos pequenos que começaram a quebrar, como foi o caso do Silicon Valley lá, Bank, o SVB, eles solicitaram, os banqueiros menores estão começando a pedir, exigir uma regulação mais intensa na forma como os bancos maiores, que são os bancos que geralmente protegem os bancos menores, para eles mudarem a regulação, para eles não quebrarem, não ficarem ilíquidos em situações como essa, em situações recessivas ou de corte da taxa de juros. Aliás, aumento da taxa de juros, tá? O apertamento quantitativo. Então a gente vê uma briga agora entre os menores contra os banqueiros maiores. Essa briga por regulação é justamente para proteger o que está acontecendo com a Schwab aqui, tá? Pessoal, é Schwab, eu acho, tá? A Charles Schwab, que é esse banco / corretora, que oferece rendimentos de longo prazo para os seus clientes. Ele tenta captar pagando bem pouco, cobrando bem pouco da manutenção da taxa dos investidores. Então, eles capturam clientes e eles prometem uma taxa bem irrisória para a manutenção dos investimentos dos seus clientes. E aí eles pegam um montante aí de bilhões de dólares, né? 1 bilhão de dólares, 20 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares de clientes. E no passado, nos últimos 12 anos, por conta do pós-crise de 2008, da pós-recessão de 2008, o Banco Central americano começou a imprimir dólares, né? Principalmente ali a partir de 2011.
Quando o Banco Central americano começou a imprimir dólares, eles ligaram a máquina de impressão de dinheiro. A gente teve um efeito chamado de afrouxamento quantitativo, que significa que tem muito mais liquidez no mercado. Com mais liquidez no mercado, você consegue empurrar os preços dos ativos para cima. De todos os ativos, porque tudo começa a crescer. As empresas começam a ter acesso fácil ao crédito, o setor imobiliário explode em valorização e assim por diante. Só que essa firma aqui, essa Charles Schwab, que hoje mais ou menos tem de lucro aí uns 32 bilhões de dólares, 32 bilhões de dólares de lucro supostos, né? Ela possui uma quantidade muito grande de prejuízo não realizado. Por quê? Porque durante muitos anos eles pegaram 400 bilhões de dólares de clientes e começaram a, num contexto de expansão econômica, né? O que normalmente acontece? O tesouro direto, né? Ou a dívida americana de curto prazo, que seria o nosso tesouro direto aqui, tá? A letra de dívida dos Estados Unidos, num contexto de expansão econômica, né? Pensando 10, 12, 10, 30, 20 anos para frente, como é que é o normal? Os títulos de curto prazo, eles pagam um rendimento bem inferior aos títulos de longo prazo. Então, como eles estavam acostumados a ter 12 anos de dinheiro fácil, de entrada de capital, de expansão econômica, de expansão monetária, a base monetária, a base de dólares saiu lá da casa de bilhões e foi para a casa de trilhões, nunca se imprimiu tanto dinheiro. Assim, se repetiu após o Covid, né? Eles emitiram aí, acho que mais de 9 trilhões de dólares, né? Novos na economia. Então, essa estratégia desse Charles Schwab era o seguinte: você capturava o máximo de clientes possíveis, cobrando o mínimo de valor de manutenção de taxa para investimentos, para eles investirem o dinheiro por esses americanos, por esses investidores, e eles compraram várias, assim, centenas de milhares de papéis de títulos de longo prazo, de 10, 20, 30 anos. Só que quando nós estamos em efeito de apertamento quantitativo, esses títulos de vencimento de 20, 30 anos, 10 anos para frente, que antes pagavam muito mais do que os títulos de curto prazo no afrouxamento quantitativo, eles agora, em uma fase de contração econômica, eles pagam muito menos. Então, isso faz com que os clientes desses bancos queiram trocar os papéis de longo prazo por curto prazo. E se eles fizerem isso, como não tem como fazer lá no Tesouro, só para comparar aqui com vocês, no Brasil nós temos alguns títulos de tesouro diferente, tá? Tesouro direto. O que é o tesouro direto? É você emprestar o seu dinheiro para o governo usar o seu dinheiro para fazer investimentos, com promessa futura de que eles vão te pagar esse empréstimo de volta. E aí no Brasil, existem esses, o Tesouro de Renda a Mais, o pré-fixado, o Tesouro Selic. Então, o mais comum é os pré-fixados e o Tesouro Selic, tá? Aqui no Brasil, o que mais a gente investe é Tesouro Selic e pré-fixado. E tem o Tesouro IPCA. Nos Estados Unidos, só existe o Tesouro pré-fixado. Só tem título pré-fixado. Então, você só pode comprar título, por exemplo, diferentemente aqui do Brasil, que tem o Tesouro Selic, onde você tem uma liquidez imediata, né? Você compra o Tesouro Selic hoje e você pode vender ele amanhã. Tá? Você pode se livrar dele amanhã. Agora, o título pré-fixado, ele não tem essa conversa. Para você pegar o seu dinheiro de volta, se você comprou um título pré-fixado de 10 anos lá nos Estados Unidos, você tem que esperar até o vencimento. Se você quiser sair antes, você vai ter que pagar a diferença, né? Você tem que pagar uma multa, praticamente. Então, é basicamente isso que está passando por alguns banqueiros. Vários bancos grandes que têm títulos de 30 anos para frente, acreditando que os Estados Unidos iam continuar expandindo monetariamente, né? Imprimindo dólares durante 30 anos, 10 anos, 20 anos. Nesse contexto de contração econômica, eles sofrem porque eles afetam, eles não podem realizar o prejuízo. Se eles realizar o prejuízo, eles provavelmente quebram, tá? Então, eles quebram. Então, se o Federal Reserve continuar aumentando a taxa de juros,
e obrigarem eles a supostamente vender os seus tesouros para liquidar posições, para conseguir ficar solventes o suficiente para o saque dos seus clientes, eles vão ter que aceitar um prejuízo gigantesco de bilhões de dólares. Então, a Charles Schwab, por exemplo, eles já admitiram em nota oficial que eles não vão vender esses títulos e que esses títulos são de longo prazo e eles não vão vender. Mas imagina se começa um monte de cliente que hoje tem dinheiro lá na Charles Schwab com rendimento de 0,17% ao ano, porque a maior exposição desse banco é em títulos de longuíssimo prazo. Então, ou seja, imagina tu tá numa condição em que você tem 100 mil dólares e você quer rentabilizar esses 100 mil dólares botando na tua poupança. A poupança da Charles Schwab hoje é de 0,17% ao ano. Isso faz com que o cliente que entende um pouco mais de investimentos, ele vai querer sacar esse investimento. E não por menos, a Schwab vem perdendo valor, os acionistas, né? As ações da Schwab desde o início do ano aí, desde janeiro, elas já caíram 47%. Por quê? Porque os acionistas estão temendo pela Schwab, que é um dos maiores fundos de investimento, um dos maiores bancos americanos, quebrar, ficar insolvente. Porque esses 400 bilhões que eles têm em posição, aqui ó, eles têm, só para mostrar aqui para vocês mais detalhadamente, o que acontece? Ó, eles têm 500 bilhões em ativos e eles têm 515 bilhões em passivos, ou seja, eles têm 515 bilhões em dívida e 551 bilhões em ativos, tá? Ou seja, essa diferença faz com que ele tenha o equity de 36 bilhões, tá? Só que tem um detalhe aqui, tem um detalhe interessante aqui. Se vocês prestarem atenção, ele tem aqui, ó, só quase 20, por aí, uns 30 e poucos bilhões, aliás, uns 20 e poucos bilhões em ativos não tangíveis. Tá? Se você somar esses três aqui, ó, eles têm uns 30 e poucos ativos não tangíveis, entre outros ativos aí que ninguém sabe o que é. E aí, se eles precisarem realizar o prejuízo, eles não vão ter o capital para dividir com os investidores acionistas. E por isso que quem tem tido ações da Schwab está se livrando das ações da Schwab. Tá? Bom, essa queda aqui, abaixo da média 8 semanal, abaixo da média de 40 semanas, enfim, percebam que a gente tem um topo mais baixo do que o topo anterior e uma grande venda, né? E por que não está acontecendo venda e movimentação hoje? Porque é feriado. Mas é bem provável que pela força direcionada a essa baixa, as ações da Schwab continuem caindo. Até que ela comece a aparecer nos noticiários e aqueles 400 bilhões de dólares que eles possuem de ativos, né, dos seus clientes, eles simplesmente esses clientes podem começar a sacar na semana que vem, na outra semana e assim por diante. Porque com o desemprego aumentando e a recessão acontecendo... Opa, caiu aqui a tela? O que houve aqui, fofa? Caiu a nossa tela aqui? Ou não? Ué. Caiu a tela aqui, fofa? Espera aí que eu já vou botar a tela aqui de volta. Vamos colocar aqui, ó. O que houve? Agora sim. Pronto, vamos colocar essa tela aqui porque daí não vai dar pau. Então esse passivo, esses ativos aí que eles possuem, deixa eu só pegar aqui. Eu vou só botar na minha outra tela aqui que deu alguma travada aí. Não, acho que o cabo não tá solto não, fofo. Acho que deve ter dado alguma notificação. Ou acabou a bateria do celular. Pode ter sido isso também. Apesar que ela devia estar carregando, né? Então nós temos o seguinte.
nós temos grandes empresas, grandes fundos de investimento como a Charles Schwab, que eu não acho que vai quebrar. Eu não acredito que ela vai quebrar, porque ela tem mais de 7 trilhões aí de dólares em posse, né? É uma empresa gigantesca, é um dos maiores bancos aí americanos, mas isso mostra que elas estão começando a ficar extremamente insolventes mesmo, né? E estando extremamente insolventes, isso aproxima a possibilidade da gente ter o pivô do Fed a qualquer momento. E no momento que a gente tiver o pivô do Fed, que eles tiver que cortar os juros e aceitar a inflação mais cara, o Bitcoin pode se beneficiar, as criptos podem se beneficiar, mas a gente nunca viu as criptos em um movimento de recessão. Então eu não faço a mínima ideia com o que vai acontecer com o preço nesse cenário, tá? Bom, então a gente está vendo que agora as tensões entre os bancos estão aumentando. O Jamie Dimon aqui, que é um CEO aí da JP Morgan, comentou na TV, na CNN, que eles já acreditam em uma grande possibilidade de recessão acontecer nos Estados Unidos. Eu, Augusto, acredito que vai acontecer a partir de junho e julho deste ano. Tá? Posso estar completamente errado, mas eu acredito realmente nisso. Eu acho que a gente vai ter a confirmação da recessão americana entre junho e julho deste ano. E a gente vê aqui, ó, que ele vem falando, né? Estamos vendo pessoas reduzirem um pouco os empréstimos, reduzirem um pouco e recuar um pouco. Ou seja, as pessoas estão ficando com menos dinheiro e querendo sair das suas posições dentro dos bancos. Porque lá nos Estados Unidos, quando você tem dinheiro dentro do banco, o banco geralmente ele usa esse passivo que você deixa lá, né? Que é a dívida deles, né? O teu passivo, ou seja, o teu dinheiro lá dentro, ele é o passivo do banco. Ele é uma dívida do banco, tá? Por quê? Porque o banco tem que ter disponível sempre ali para você poder sacar no momento que você precisar. Então, dentro de um contexto de recessão, o que acontece? As pessoas vão se apertando e elas vão saindo de um contexto de alta infinita e de acreditar que a expansão econômica vai acontecer para uma posição de resguarde, né? Então, elas fazem menos empréstimo, elas não compram carro, não trocam de carro, não compram casa, por isso que o setor imobiliário vem sofrendo bastante. E geralmente em apertamento quantitativo, com a elevação da taxa de juros, a hipoteca fica tão cara, que a dívida futura fica tão cara, que as pessoas ficam com medo de fazer essa dívida. Então a gente tem todos esse cenário acontecendo, tá? Então a gente vê que os bancos regionais dos Estados Unidos estão em turbulência, né? Principalmente depois dessa quebradeira da CVB, lembrando que isso aconteceu no mês passado, tá? A quebradeira do banco, o Silicon Valley Bank, aconteceu. E justamente acontece por quê? Porque esses grandes bancos, como a Charles Schwab, o Silicon Valley, eles estavam extremamente expostos em títulos de longo prazo, confiantes na manutenção da alta, para vocês verem como fundos de investimento também fazem grande merda. Então não é porque você tem um grande capital na sua mão que você sabe fazer exatamente tudo. Os caras simplesmente não conseguiram antever que uma contração econômica poderia causar uma recessão. E aí eles colocam a risco a liquidez, em exposição, o risco de ausência de liquidez dos clientes deles. Tá? Então isso é muito perigoso. Bom, no gráfico de criptomoedas, tá? Ethereum perdeu a média 40 aqui semanas, média 8 semanal. Para mim isso daqui é uma formação de um risco de baixa bem grande, principalmente se ele fizer o pivô de baixa. Se a gente perder, então, ao longo deste mês, o fundo anterior aqui, e iniciar um pivô de baixa, né? Confirmar o pivô de baixa abaixo dessas médias, isso significa duas coisas. Ou o Ethereum vai perder valor perante o Bitcoin, através do Bitcoin subir numa velocidade mais alta do que o Ethereum, ou o Ethereum vai perder valor mais rápido que o Bitcoin, porque o mercado vai derreter e o Bitcoin vai derreter numa velocidade menor. Mas olhando aqui, quando essas médias começam a apontar para baixo, a média de 40, a média de 8 semanas, começa a apontar para baixo, isso significa que as próximas 40 semanas vão ser desafiadoras, se a gente se manter com ela apontada para baixo.
Isso significa que a gente pode ter um período longo de dias em que o mercado está derretendo, tá? Então, quando acontece isso, por exemplo, como esse movimento aqui, ó, isso daqui é uma continuação de bear market, tá? Isso daqui aconteceu em 2018, no bear market de 2018. Vejam que aqui a gente só teve basicamente uma queda e uma lateralidade. Por quê? Porque o Ethereum ganhou muito mercado por conta do DeFi. Então, sim, a queda foi muito mais tímida, porque naquela época, em 2018, o Ethereum ele não tinha tanta usabilidade quanto hoje. Ela não tinha o DeFi ainda a pleno vapor, tá? Então, na minha opinião, estamos entrando agora no movimento de recessão no gráfico do Ethereum contra o Bitcoin, pelo menos por enquanto, né, pessoal? Bart Simpson também, acredito que é Bart Simpson total aí. Liquidez, ontem à noite, fechou a barra diária e a gente vê uma liquidez entrando e saindo, uma volatilidade muito grande na liquidez. Nós tivemos uma queda muito grande de dólares e tokens USDC saindo, praticamente fazendo um pivô de baixa, abaixo das médias, mostrando ainda que estamos em bear market, tá? Então, enquanto a gente está com a liquidez em dólares caindo no mercado, né, apontando as médias para baixo, a gente ainda tem queda de liquidez no mercado. Entrou agora recentemente novamente um valor um pouco mais alto, mas isso aqui tende a se estabilizar e mostrar fraqueza. Com volume menor e em queda, geralmente a queda ela volta a acontecer e mercados ficam laterais por mais tempo. Então ainda promete lateralidade. Vamos ver como o mercado na segunda-feira vai abrir, tá? No S&P 500 aqui a gente tem movimento de alta no gráfico aí diário, nos futuros, né? Tomar muito cuidado, tá, pessoal, com esse tipo de movimento, porque tem aqui manipulação de smart money, tá? Não vejo com bons olhos os dados que surgiram hoje. Para mim é um dado a favor da contração econômica, a favor da recessão. Para o mercado isso é positivo, para a economia isso é péssimo. A economia só sente isso depois, tá? Já dá para até, inclusive, colocar uma linha de tendência de alta aqui. O momento em que ela perder esta linha, mostrando que provavelmente a gente ainda vai ter um mercado mais indeciso por um período um pouco maior, mas no momento em que perder essa LTA, você pode se desfazer das ações americanas e assim por diante, no momento que ela perder a LTA. Por enquanto dá para se manter, dá para ficar exposto ainda. Eu não gosto de me arriscar, porque geralmente a quebradeira ela vem sem aviso prévio, tá? Mantenho a minha opinião de que acredito muito mais em queda do que em alta agora. Nós temos a divergência bearish aqui por enquanto, tá? Divergência bearish no MACD, no RSI, muita pressão vendedora nessa região. Eu acredito que a força compradora está se esgotando. É normal esse Bart Simpson aqui, que a gente está falando já há pelo menos 2 semanas aí sobre esse Bart Simpson. Tomar muito cuidado que quanto mais tempo ele fica aqui o Bart Simpson, mais próximo das médias 8 semanal ele fica. Então eu já posso até afirmar aqui para vocês categoricamente que se a gente perder durante abril, né, eu acho que ali pelo dia 20 de abril a gente já vai ter um pouco mais de movimentação no mercado. Perdendo 1,9 trilhões de dólar, a gente perde o fundo anterior e perde o topo anterior, que daria sustentação para uma continuação de alta, uma suposta continuação de alta. Como eu acredito que o mercado vai entrar em recessão, só não sei quando vai entrar, se vai entrar em abril, se vai entrar em junho, julho, se vai entrar em setembro, outubro, aí só Deus sabe. Se a gente perder, então, a única coisa que a gente tem que estar preparado é, se a gente perder este topo anterior aqui, a retomada de baixa vai voltar e ela vai voltar forte. Acredito muito nessa possibilidade, nessa consequência. Eu realmente acredito que o mercado vai buscar liquidez abaixo e que essa fase vai ser a fase de depressão do mercado. Eu acredito que a fase de depressão, inclusive, já começou em abril, porque agora, a partir dos próximos meses, né, esse mês que vem, principalmente o fechamento do Q2, que é entre junho e julho, a gente vai... Não só esses banqueiros que já estão sentindo a pressão, esse medo, esse receio dos seus clientes irem buscar liquidez
sacar os dólares em massa por conta de um risco de recessão, não só acho que isso vai acontecer, como eu acredito que também os mercados mais voláteis eles vão ficar bastante impactados, tá? Eu realmente não tenho uma bola de cristal para saber como que o Bitcoin vai reagir a essa condição. A única coisa que eu posso dizer para vocês que em resistência majoritária eu não compro, tá? Então eu não compro em resistência majoritária, principalmente no MACD apoiado no zero, porque no semanal ele tende a voltar e recuar. Já expliquei isso para vocês várias vezes. E também eu acredito que a cada dia que passa agora vai ser cada vez pior. Cada vez vai ficar mais difícil. Porque o Fed, na minha opinião, está numa situação de perda e perda. Tipo, vai perder ou vai perder. Não tem como ganhar nessa posição aqui, tá? Não acredito em bull market. Vou repetir isso novamente. Sei que muita gente odeia ouvir isso porque acha que eu sou pessimista, mas não é uma questão de pessimismo. É uma questão que eu estou visualizando as coisas. Enfraquecimento semanal. Outra barra enfraquecida semanal de compra, né? Então já temos aí 1, 2, 3, 4, 5 semanas das últimas 8 semanas. Das últimas 8 semanas, 5 semanas a gente teve a compra enfraquecida. Então, acho que o esgotamento da demanda, para mim, ele está muito claro o que está acontecendo. Não acredito que ele vai subir, só vai subir se o Fed chegar e imprimir dólares. Vai acontecer isso agora? Eu acho difícil, tá? Eu acredito na minha tese ainda de Bart Simpson, perder as duas médias e retomada forte de baixa. Tá? Retomada forte de baixa. Eu acredito que a gente vai ter um rompimento abaixo das médias em breve. Não sei quando, tá? Se vai ser em abril, se vai ser em junho, julho. Não sei se a gente ainda busca 32 mil dólares. Eu acho difícil. Eu acho que a gente tem grande chance de perder este suporte, tá? E não conseguir ultrapassar essa resistência, conforme eu já expliquei para vocês, né? Até porque eu acredito que a gente está passando por um período como se fosse isso daqui de cabeça para baixo. Então, para mim, ainda é mais provável que a gente, entre o céu e o inferno, a gente volte para o inferno aqui no curto prazo, tá? E a fase de depressão é essa fase assim que vocês já estão começando a sentir, que é essa lateralidade, pouco volume, pouca volatilidade, muita irritabilidade das pessoas, as pessoas ficam irritadas. Então, eu acho que a gente já está nessa fase, tá? Muito medo, muita indecisão, e basicamente é isso. Ouro bateu o topo também, então ouro bateu o topo. Acho que Bitcoin bateu o topo também. E, cara, eu tô bastante bearish, tá? Tô um ursão sagrado mesmo. Total do tamanho de criptomoedas. Uma vez que ele voltar abaixo das médias, queda infinita, tá? Então, não está superando o topo anterior. Ele está batendo exatamente no 1,20 trilhões. Não conseguiu superar 1,20. Eu até achei que ele ia bater um 1,30, que está mais aqui em cima. Mas é bem provável que a gente já venha a ter queda pela frente, tá? Então, basicamente é isso. Então, sobre o tesouro ali, acho que eu consegui explicar mais ou menos, tá? Então, a Charles Schwab vem aparecendo aí na Bloomberg direto. Esse é o maior portal de notícias do mundo, principalmente no mercado financeiro. E basicamente é isso, tá? Então, aqui, os Estados Unidos está contratando moderadamente. Desemprego caiu em um sinal misto para o Fed. Tá? Eles até acabaram de postar isso aqui. Então, veio moderado, promete mais lateralidade, mais água de salsicha, mais Bart Simpson e proteja o patrimônio de vocês. Enquanto isso, o Smart Money vem perdendo bastante confiança, está muito mais neutro e o Dump Money está extremamente confiante, o que me indica que é um rally de alta provocado pelo Dump Money, pelo varejo.
Hoje nós tivemos uma atualização muito importante. O mercado de ações de curto prazo está em grande risco, tá? Então, o mercado de ações de curto prazo, que são esses movimentos aí que vocês gostam de acompanhar, né? Que é queda infinita ou alta infinita de curto prazo, mostra que as ações estão em alto risco. O comportamento do mercado é de rally de alta para o mercado continuar caindo, tá? Esse é o sentimento do mercado. Então, quando ele está em alto risco, grande risco, né, e o ouro está em baixo risco, significa que o mercado está procurando proteção. Geralmente eles procuram proteção em dólar, tá? Por último, eu queria dar uma olhada, mas é porque eu não vi ainda hoje, o dólar DXY. Tá? Então, o dólar, pessoal, muito cuidado, né? Dólar fazendo... Aqui, ó, Smart Money já indicou. Dólar vai subir, tá? Se realmente o dólar conseguir romper esse topo anterior aqui, ó, e o dólar começar a subir, a gente vai ver queda forte aí no mercado de criptomoedas, tá? Então a tendência é que o dólar volte para a região 0,5 de Fibonacci desse movimento aqui. Ele parece que está tentando fazer fundo duplo. Ainda é cedo falar, mas aqui ele já consolidou um bear trap, tá? Bear trap é exatamente esse toque aqui. Toque na metade da última barra antes da alta, Smart Money. Agora ele vai querer levar o dólar lá para cima. Então aqui, aparentemente, o dólar tende a se valorizar. Se o dólar se valoriza, criptomoedas perdem valor. Tá? Por quê? Porque o pessoal lá que tem tokens USDC, ou SDT, eles começam a trocar esses tokens por dólar nativo. Dólar real. Tá? E aí a gente tem a perda da liquidez. Então é justamente esse movimento aqui que ele está tentando puxar o dólar de volta para cima. Com o dólar subindo, a gente tende a ver as criptos derretendo também. Tá? Até porque não está tendo demanda suficiente compradora para a manutenção da alta. E para mim isso daqui já é um ombro, cabeça, ombro invertido. Já é um ombro, cabeça, ombro, né? Na verdade ele rompeu o triângulo para baixo. Ó, ombro, cabeça, ombro. Aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Para mim isso aqui é lateralidade em baixa, tá? Olha como são provocados os topos, ó. Semelhante a isso daqui. Certo? Ali até teve um exemplo muito legal de xícara satânica, né? Deixa eu ver se eu consigo achar a xícara satânica. Então, quando forma-se uma xícara para romper em alta, e ela faz 3 alcinhas, ela faz um último bull trap aqui, ó. Geralmente ela faz a reversão. Então, existem 2 tipos de xícaras, né? A xícara dos deuses, eu já comentei com vocês. Tá, hoje tá ruim o meu setup aqui, né, meu? Tá dando pau até no meu mouse, cara. Ó, xícara dos deuses é assim, ó. Alta. Então, ele rompe o fundo desta barra. Tá? Xícara satânica. Essa daqui. E essa geralmente provoca topo. Então, é a fase que, na minha opinião, nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no risco da xícara do Satanás. Tá? Que ele já fez vários fundos aqui, ó. Ele já tentou fazer. Não está conseguindo passar. A hora que ceder esse fundo aqui, ele confirma a xícara satânica, tá? Então, a hora que romper essa LTA aqui de curto prazo, ó, ele confirma a xícara de baixo, tá? E movimento de reversão. Grande problema, ele já formou, para mim, um ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro. A queda é o tamanho desta barra aqui. Então, queda é o tamanho até a média 8 semanal, hein? Por aí, tá? Bem provável que a gente vai ver o Bitcoin em breve nos 25 mil dólares novamente. Expliquei isso ontem mais detalhadamente para todos vocês. Certo?
Pessoal, agora nós vamos para a live fechada, a live dos Bitcão Premium e depois a live dos deuses. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço. Desculpa aí pelos problemas técnicos. Pelo menos hoje o som eu consegui resolver. Agora eu tenho que ver o que aconteceu com a minha câmera. Um abração aí, fofos. Falou.